Ambrosia gaúcha tradicional. Ingredientes: 1 litro de leite integral de preferência fresco, 6 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, cravos da Índia, a gosto, canela em 1 ou 2 pedaços, suco de um limão opcional, ajuda a talhar o leite, modo de preparo, talhar o leite opcional. Se desejar, misture o suco de limão ao leite para ajudar a talhar. Deixe descansar por 10 minutos. 2. Misturar os ingredientes. Em uma panela grande, coloque o leite, o açúcar, os ovos levemente batidos, os cravos e a canela. Misture delicadamente. 3. Cozinhar lentamente. Leve ao fogo baixo, sem mexer demais para formar os grumos característicos. Cozinhe por cerca de 1 hora, mexendo de vez em quando com cuidado, até obter uma mistura dourada, com o soro aparecendo e os pedaços de ambrosia formados. 4. Finalização. Quando estiver com a cor dourada e com o soro separado, desligue o fogo, retire os cravos e a canela. 5. Servir. Pode ser servida, morna ou gelada. Fica deliciosa, de ambos os jeitos. Gostou? Então acompanhe nosso trabalho inscrevendo-se no canal e deixando seu like, comentando. Isso nos incentiva. Um abraço e até o próximo vídeo com mais receitas deliciosas. Receita tradicional de grostoli ou cueca virada, bem fácil de fazer. Ingredientes: 3 ovos, 1 xícara de açúcar, meia xícara de leite, 1/4 de xícara de óleo ou manteiga derretida, 1 colher de sopa de cachaça opcional, deixa mais sequinha, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitada de sal, farinha de trigo até dar o ponto aproximadamente 4 a 5 xícaras, açúcar e canela para polvilhar, óleo para fritar, modo de preparo, misturar os ingredientes líquidos em uma tigela grande, bata os ovos, o açúcar, o leite, o óleo ou manteiga e a cachaça até ficar bem homogêneo. 2. Adicionar os secos, coloque a pitada de sal e o fermento. Aos poucos, adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa que desgrude das mãos, porém macia, não deixe muito dura. 3. Abrir a massa em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo, deixando uma espessura de cerca de 0,5 centímetros. 4. Cortar. Corte a massa em tiras de aproximadamente 3 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. No centro de cada tira, faça um corte, um rasgo no meio, no sentido do comprimento. 5. Modelar. Passe uma das pontas da tira por dentro desse corte, dando o formato torcidinho, característico da cueca virada. 6. Fritar. Aqueça o óleo em fogo médio. Frite as cuecas viradas até ficarem douradinhas dos 2 lados. Escorra em papel toalha. 7. Finalização. Passe, ainda mornas, na mistura de açúcar com canela. Dicas: a cachaça é opcional, mas ajuda a deixar a massa mais sequinha. Se quiser, pode adicionar raspas de limão ou laranja na massa para dar um aroma especial. Gostou? Inscreva-se, deixe seu like para nos incentivar. Quer mais receitas tradicionais como essa? Visite nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo com mais uma receita incrível. Receita do mini bolo vulcão. Ingredientes: 3 xícaras de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga, em temperatura ambiente 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento em pó, cobertura de sua preferência. Modo de preparo: 1. Pré-aqueça o forno
a 180 graus Celsius. 2. Em uma tigela, bata a manteiga com açúcar até obter um creme claro. 3. Adicione os ovos um a um, batendo bem após cada adição. 4. Acrescente a farinha de trigo, alternando com o leite, misturando até a massa ficar homogênea. 5. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. 6. Despeje a massa em forminhas individuais untadas e enfarinhadas. 7. Asse por aproximadamente 25 minutos, ou até que, ao inserir um palito, ele saia limpo. 8. Após esfriarem, desenforme os bolinhos e faça um buraco no centro de cada um. 9. Preencha o centro com a cobertura de sua preferência, deixando escorrer pelas laterais para criar o efeito vulcão. Se você gostou dessa receita, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos, pois vem muita novidade. Abraço e até o próximo vídeo. Geladinho natalino de leite, ninho com morango, a sobremesa perfeita para o calor do fim de ano. Ingredientes: 2 xícaras de leite ninho, uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, 500 ml de água bem gelada, uma xícara de morangos picados, saquinhos de geladinho, modo de fazer: no liquidificador coloque água gelada, leite ninho, creme de leite, leite condensado, bata até ficar bem cremoso e homogêneo. Coloque um punhado de morangos picados dentro do saquinho. Encha o saquinho com o creme, deixando um espacinho para amarrar. Amarre bem e leve ao freezer por 4 a 6 horas. Sirva bem gelado, fica cremoso, colorido e delicioso. Curtiu esse vídeo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Isso incentiva nosso trabalho. Feliz Natal! Pastel de feira super crocante. Ingredientes da massa: 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de vinagre ou cachaça para deixar mais crocante, mas é opcional. 2 colheres de sopa de óleo, 240 ml de água morna, aproximadamente. Sugestão de recheio: mussarela ralada ou carne moída refogada, ou presunto e queijo. Modo de preparo: 1. Em uma tigela, misture a farinha, o sal, o vinagre e o óleo. 2. Adicione a água aos poucos na massa, misturando até formar uma massa lisa e homogênea. 3. Sovar por uns 5 minutos, cubra e deixe descansar por 20 minutos. 4. Abra a massa bem fina, corte no tamanho desejado. 5. Coloque o recheio. Feche bem, apertando as bordas com um garfo. 6. Aqueça o óleo bem quente e frite até ficar dourado e crocante. 7. Escorra no papel toalha e tá pronto! Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para mais receitas incríveis como essa. Até o próximo vídeo! Arroz carreteiro na panela de ferro. Ingredientes: 2 colheres de óleo ou banha, uma cebola grande picada, 3 dentes de alho picados, 300 gramas de carne seca dessalgada e desfiada, ou charque, ou sobras de churrasco, uma linguiça calabresa em rodelas, 2 tomates picados, sem pele e sem sementes, opcional, um pimentão picado, opcional, 2 xícaras de arroz parboilizado ou branco comum, 4 xícaras de água quente, sal a gosto, cheiro verde a gosto, pimenta do reino a gosto. Modo de preparo: 1. Aqueça a panela de ferro. Coloque a panela no fogo e adicione o óleo ou a banha. Espere esquentar bem.
2. Refogue os temperos. Acrescente a cebola e o alho, refogando até dourarem levemente. 3. Adicione as carnes. Coloque a carne seca ou o tipo escolhido e a linguiça, refogue bem até que fiquem douradas. 4. Coloque os legumes. Se for usar, adicione o tomate e o pimentão. Refogue os ingredientes do carreteiro por mais uns 2 a 3 minutos até murcharem. 5. Adicione o arroz aos ingredientes do carreteiro na panela. Misture o arroz cru aos ingredientes na panela e refogue por uns 2 minutos. 6. Adicione a água. Coloque a água quente, ajuste o sal e pimenta. 7. Cozinhe. Deixe em fogo médio, baixo até a água secar e o arroz ficar cozido. Se necessário, adicione um pouco mais de água quente. 8. Finalização. Quando o arroz estiver pronto, desligue o fogo, salpique cheiro verde por cima e tampe por mais 5 minutos para abafar. Dicas: pode adicionar sobras de churrasco, costela, linguiça, etc. para um sabor defumado incrível. Um toque de pimenta dedo de moça picada. Combina bem. Se você gosta de comida mais quente, sirva com salada de folhas ou mandioca frita. Gostou desse vídeo? Apoie nosso trabalho inscrevendo-se no nosso canal para receber mais receitas incríveis como essa. Até o próximo vídeo. Receita de cuca caseira com farofa. Ingredientes da massa da cuca caseira: 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 xícara de leite morno, 1 colher de sopa de fermento biológico seco ou 30 gramas do fresco, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal. Ingredientes para a farofa: 1 xícara de farinha de trigo, meia xícara açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, canela em pó a gosto. Ingredientes opcionais para recheio: fatias de banana, uva, maçã ou goiabada em pedaços. Modo de preparo: 1. Massa 1. Bata os ovos com açúcar e a margarina até formar um creme bem clarinho. 2. Acrescente o leite morno e o fermento. Misture bem. 3. Adicione a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa lisa e mais firme como de pão mole, que ainda gruda um pouco nas mãos. 4. Deixe descansar por cerca de 40 minutos, coberta com um pano até dobrar de volume. Para a farofa: 1. Misture todos os ingredientes com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida e granulada. 3. A montagem: 1. Untar uma forma para colocar a massa. 2. Espalhe a massa na forma. Não precisa sovar novamente. 3. Coloque as frutas por cima, se for usar. 4. Cubra com a farofa. 5. Deixe crescer por mais 20 minutos. 4. Assar. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 35 a 40 minutos ou até dourar. Pronto! Sirva a cuca com café e uma boa geleia de frutas. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal para mais receitas como essa. Um abraço e até o próximo vídeo. Torta de bolacha gaúcha tradicional. Ingredientes: 1 pacote de bolacha Maria ou bolacha maisena, aproximadamente 400 gramas, 1 litro de leite, 1 lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de amido de milho maisena, 2 gemas, 1 colher de chá de essência de baunilha, opcional, 200 gramas de nata ou creme de leite fresco. Coloque chocolate granulado, raspas de chocolate ou cacau em pó para decorar. Modo de preparo: 1.
Creme branco. Em uma panela, coloque o leite, reserve uma xícara, o leite condensado e as gemas. Dissolva o amido de milho na xícara de leite reservada e adicione à panela. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente a baunilha e deixe o creme esfriar completamente. Depois de esfriar, misture a nata ou o creme de leite para ficar mais leve. 2. Para a montagem, umedeça levemente as bolachas no café ou no leite, se preferir um sabor mais suave. Em um refratário, faça camadas bolacha-creme, até terminar os ingredientes. Finalize com uma camada de creme. 3. Finalização, polvilhe com chocolate granulado, raspas ou cacau em pó. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. O ideal é deixar de um dia para o outro. Gostou? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, então inscreva-se e acompanhe as receitas. Deixe seu like, assista o vídeo completo em 16:9 às 19 horas, com a história e a origem dessa sobremesa tradicional gaúcha. Clicando em vídeos. Um abraço e até a próxima receita. Bolo de milho cremoso, de liquidificador simples e perfeito. Vamos para a receita. Ingredientes: uma lata de milho verde escorrido, 170 gramas. 1 xícara de leite. 3/4 xícara de açúcar refinado. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. 3 ovos. 3 colheres de sopa de manteiga com sal. Modo de preparo. 1. No liquidificador, bata todos os ingredientes por cerca de 3 minutos. 2. Despeje a massa em uma forma redonda untada e forrada com papel manteiga, deixando 5 centímetros de borda para fora. 3. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 50 minutos, ou até dourar. 4. Deixe esfriar. Desenforme com cuidado e sirva. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Receita de bolo de chocolate fofinho com cobertura cremosa. Ingredientes para a massa: 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 2 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate em pó, 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1 colher de fermento em pó para a cobertura, 1 colher de manteiga, 3 colheres de chocolate em pó, 1 xícara de açúcar, 5 colheres de leite. Modo de preparo. 1. Prepare a massa. No liquidificador, bata o leite, o óleo, os ovos e o açúcar, até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, peneire a farinha de trigo e o chocolate em pó. Adicione a mistura líquida aos poucos, mexendo bem, até incorporar. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente. 2. Asse o bolo. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por aproximadamente 40 minutos, ou até que, ao inserir um palito, ele saia limpo. 3. Prepare a cobertura. Em uma panela, misture a manteiga, o chocolate em pó, o açúcar e o leite. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até levantar a fervura. Cozinhe por cerca de 5 minutos, até a calda engrossar levemente. 4. Finalização. Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo já assado. Espalhe uniformemente e deixe esfriar antes de servir. Esse bolo é uma verdadeira paixão nacional.
conhecido por sua textura macia e sabor marcante. É uma excelente opção para o café da tarde ou para adoçar momentos especiais com a família e amigos. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu like para incentivar nosso trabalho. Abraço e até o próximo vídeo. A segunda receita mais procurada na internet em 2024 foi o tangulu, um espetinho de frutas caramelizadas de origem chinesa. Essa iguaria milenar, que lembra a maçã do amor brasileira, conquistou o público global após viralizar nas redes sociais, especialmente no TikTok. A combinação de frutas frescas com uma crosta crocante de açúcar encantou muitos, tornando-se uma tendência culinária no último ano. Receita de tangulu. Ingredientes: frutas frescas como morango, uva, kiwi ou banana. Xícara de açúcar, meio xícara de água, espetinhos de madeira. Modo de preparo: 1. Lave e seque bem as frutas. 2. Espete as frutas nos palitos de madeira. 3. Em uma panela, misture o açúcar e a água, leve ao fogo médio, sem mexer, até atingir o ponto de calda. 4. Mergulhe rapidamente os espetinhos na calda, cobrindo as frutas completamente. 5. Coloque os espetinhos sobre uma superfície untada ou papel manteiga, para esfriar e endurecer a calda. O tangulu é uma opção deliciosa e visualmente atraente, ideal para festas, eventos ou como uma sobremesa diferenciada. Sua popularidade crescente o torna também uma excelente oportunidade para empreendedores no ramo alimentício. Gostou desse vídeo? Então, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso incentiva nosso trabalho. Abraço e até o próximo vídeo. Brigadeiro Gourmet. A versão gourmet do brigadeiro, que utiliza chocolate de alta qualidade em vez de achocolatado, tem ganhado destaque. A criadora da Maria Brigadeiro, Juliana Mater, destaca a importância de escolher ingredientes de qualidade para um brigadeiro perfeito. Receita de brigadeiro gourmet. Ingredientes: uma lata de leite condensado de 395 gramas, meia lata de creme de leite, 150 gramas, meia xícara de chocolate intenso picado, com mínimo de 70% de cacau, 45 gramas, uma colher de sopa de cacau em pó, uma pitada de sal. Modo de preparo: 1. Coloque todos os ingredientes em uma panela média de fundo grosso. 2. Misture bem os ingredientes e leve ao fogo baixo. 3. Mexa com uma espátula de silicone por aproximadamente 8 minutos, até que a mistura desgrude do fundo da panela. 4. Transfira o brigadeiro para um recipiente untado com manteiga para interromper o cozimento. 5. Cubra o recipiente com filme plástico e deixe a massa descansar na geladeira. 6. Unte as mãos com manteiga, faça bolinhas de aproximadamente 12 gramas e passe as sobre-raspas de chocolate ao leite. 7. Sirva em forminhas de papel número 4. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal para nos apoiar. E não esqueça de deixar seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Chocolate quente, cremoso. Ingredientes: rende 2 a 3 xícaras. 500 ml de leite integral. 200 gramas de chocolate, meio amargo, picado ou em gotas, preferencialmente de boa qualidade. 2 colheres de sopa de cacau em pó opcional, para intensificar o sabor. 1 colher de sopa de amido de milho, para mais
Cremosidade. 2 colheres de sopa de açúcar, ajuste ao seu gosto. 1 colher de chá de essência de baunilha, opcional. Chantilly ou raspas de chocolate para decorar, opcional. Modo de preparo: 1. Dissolver o amido em uma parte do leite, cerca de 100 ml. Dissolva bem o amido de milho. Reserve para não empelotar depois. 2. Misturar os ingredientes em uma panela. Coloque o restante do leite, o cacau em pó, o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo bem até dissolver tudo. 3. Adicionar o chocolate. Acrescente o chocolate picado na mistura quente. Mexa constantemente até que ele derreta completamente. Quando começar a levantar a fervura, adicione a mistura do leite com amido de milho, mexendo sem parar. Deixe cozinhar o chocolate por mais 2 a 3 minutos até engrossar no ponto desejado. Finalizar. Desligue o fogo e adicione a baunilha, opcional. Misture bem. 6. Servir. Sirva quente se quiser, com chantilly por cima, raspas de chocolate ou até uma pitada de canela. Gostou dessa receita? Ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se! Isso incentiva nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Hoje vou ensinar a fazer o melhor bolo de cenoura com cobertura de chocolate que vocês já provaram. Para a massa, você vai precisar de 3 cenouras médias, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó. Bata no liquidificador as cenouras, ovos e óleo, até ficar bem homogêneo. Depois, misture em uma tigela com o açúcar e a farinha. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente. Asse em forno pré-aquecido a 180 graus, por cerca de 40 minutos. Para a cobertura, derreta 4 colheres de margarina com 4 colheres de chocolate em pó e 4 colheres de açúcar. Mexa bem até formar um creme brilhante e despeje sobre o bolo ainda quente. E pronto, você tem um bolo de cenoura perfeito! Se gostou da receita, deixe seu like e se inscreve no canal para mais dicas deliciosas como essa. Até a próxima! Pudim de morango do amor. Ingredientes: 1 lata de leite condensado, 600 ml de leite, 3 ovos, 1 xícara de açúcar, meia xícara de água quente, corante vermelho opcional, morangos frescos. Preparo: faça a calda, derreta o açúcar. Coloque o corante vermelho. Adicione a água quente com cuidado. Caramelize o fundo da forma com a calda. Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e os ovos. Despeje sobre a calda que está na forma. Coloque alguns morangos picados, se quiser. Asse no forno, em banho-maria. Leve ao forno médio, 180 graus, por 1 hora a 1 hora e 30 minutos, até firmar. Geladeira. Esfrie bem, desenforme e decore com morangos. Deixe o pudim na geladeira cerca de 4 horas, ou até o dia seguinte. Pronto para brilhar na mesa de Natal. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Isso incentiva nosso trabalho. Um abraço e Feliz Natal!